Medicina do ambiente, uma técnica que a gente utiliza para olhar para o ambiente de forma integral, não só na questão física do ambiente, com tudo que compõe, material, layout, conceito arquitetônico, mas também a saúde do ser humano de forma emocional, energética e vibração. E é isso que eu quero trazer para vocês. Como que a gente olha para o ambiente e como que os materiais, a composição dos materiais, eles podem nos afetar, não só na parte do nosso sistema intelectual, mas também na parte emocional do indivíduo que está morando ou habitando aquele espaço. Lembrando que tudo é energia. O ser humano possui energia, o ambiente possui energia. E quando a gente fala de energia, a gente está falando da energia eletromagnética, que é um campo de vibração que tanto o ser humano quanto os espaços possuem. E nós estamos o tempo todo conectados com essa frequência. Como que os materiais, eles agem no nosso campo emocional? Quando a gente tem o contato com o material tóxico, no caso aqui a gente está falando sobre a toxicidade dos materiais, mas tudo aquilo que é tóxico, o alimento, uma medicação, tudo aquilo que é tóxico, ele entra no nosso campo de energia. Aqui a gente consegue ver bem, no nosso organismo, no nosso corpo, no nosso campo de energia, a gente tem os pontos de força, que são os chakras. Quando a gente tem um material onde a gente tem o contato e essa toxicidade desse material entra em contato com o nosso campo de energia, ele vai obstruir os nossos pontos de força, que são os chakras. Cada chakra, ele atua de forma física nos nossos órgãos. Então, cada chakra, ele está ali atuando no nosso órgão. O que acontece quando isso está bloqueado? O material, ele entra em contato com o nosso campo eletromagnético, obstrui esse campo de força, que é o chakra, e, consequentemente, vai fazer com que a gente abaixe nossa vibração. Esse é um gráfico, por exemplo, onde a gente consegue saber os níveis de consciência e os níveis de emoções. Quando nós estamos com o nosso campo eletromagnético, nosso campo vibracional baixo por conta da toxicidade que o nosso organismo absorveu, nós não conseguimos manter isso alto. E as vibrações baixas, ela está ali no sentimento de culpa, de raiva, de desespero, de humilhação, de vergonha, de rejeição. Então, todos esses sentimentos, o que acontece? Você não consegue elevar. E uma das coisas que a gente não consegue elevar é pela forma que a gente vive. E o seu ambiente, ele condiz para que isso aconteça. Então, quando a gente fala de ambiente saudável, de forma integral, a gente precisa avaliar o que é físico e o que não é físico, mas que também está atuando na nossa vida, principalmente na nossa energia. Quando a gente fala de energia eletromagnética, do nosso campo de vibração, aqui está um exemplo do nosso campo, como é que fica. Então, quando a gente tem os sentimentos de baixa vibração, quando a gente se culpa, se auto-julga, julgamento, sentimentos ruins, raiva, o não perdão, a gente fica nesse emaranhado aqui, nesse conflito na vida. E quando a gente está em harmonia, e isso inclui a nossa saúde do ambiente, como a gente consome o ambiente, a gente tem uma vibração mais equilibrada. Então, sentimentos, por isso que a gente fala sempre de colocar no ambiente sons edificantes, os óleos essenciais, os aromas, até produto de limpeza. Quando a gente usa muito produto de limpeza, a gente intoxica o ambiente. E é a mesma coisa. Então, quando a gente consome uma toxicidade, a gente fica no emaranhado. Quando a gente mais puro a gente tiver, mais saudável for o que a gente está consumindo dentro do ambiente,
incluindo as informações, a gente vai estar num campo mais saudável. E esse campo é um campo mais equilibrado. E aí a gente consegue ter uma harmonia entre o indivíduo e o ambiente. E eu vou deixar aqui para vocês um link onde todas essas imagens vão estar disponíveis lá para você baixar e você estudar um pouquinho sobre isso. E aí, quando a gente fala da energia da casa e por que a gente precisa se autoavaliar, é isso. Não adianta a gente fazer uma harmonização da casa, fazer todo um trabalho energético se a pessoa está consumindo coisas que estão intoxicando, seja no físico ou no emocional. Porque se ela não consegue elevar a vibração dela e se mantém nesses sentimentos, nessas emoções, a casa não vai dar aquilo que ela busca, vai ser um efeito temporário. Então, quando a gente vai olhar um ambiente, é importante que a gente olhe ele de forma integral. A arquitetura, o layout, a escolha dos materiais, tudo isso é muito importante. Mas a saúde da pessoa, ela olhar aquilo que ela consome, como ela coloca, como aplica esses materiais, é de muita importância para que haja essa conexão entre espaço e o indivíduo. E assim o ambiente se torna saudável de forma integral.